Se eu te contar que existe um apresentador de televisão que a gente pode até dizer que é o rei da TV, uma pessoa que ultrapassa gerações, uma pessoa que foi assistida durante anos e anos pela minha avó, pela minha mãe, e eu também consumi o conteúdo e consumi todos os programas que eu conseguia desse apresentador. Estamos falando do Senhor Abravanel, o nome de registro do mais conhecido como Silvio Santos. Se você quer saber um pouco mais sobre a história do Silvio Santos em detalhes, os momentos de dificuldades que ele passou durante a sua vida, durante a sua carreira como o empreendedor, a gente pode dizer que ele com certeza é um dos empreendedores mais bem-sucedidos do Brasil, e se a gente for olhar de onde ele saiu e onde ele chegou, com certeza a gente consegue aprender muita coisa de valor com toda a trajetória que ele teve que percorrer para poder chegar no ápice tão grande assim de se tornar o rei da TV. Então, vem comigo até o final desse vídeo e sejam muito bem-vindos à história de sucesso do Silvio Santos. Silvio, por que você sempre foi vitorioso nessas tuas mumunhas? Bem, Hein? eu não sei o que é mumunhas, mas eu costumo... Mumunha é uma porção de coisa junta. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Bom, no dia 12 de dezembro de 1930 vinha ao mundo o Senhor Abravanel, filho de dois imigrantes que vieram diretamente do Império Turco-Otomano, que hoje nem sequer mais existe, porque na época era o remanescente do que veio a ser um dia o glorioso Império Romano, que depois, quando houve a queda do Império Romano, nós tivemos uma continuação do Império Romano, que foi o Império Turco-Otomano, que era realmente um braço do Império Romano, e só realmente deixou de existir o Império Turco-Otomano quando foi realmente fundada a cidade da Turquia. O seu pai Alberto nasceu numa cidade que hoje pertence à Grécia, mas na época tinha até outro nome, e sua mãe Rebeca nasceu numa cidade que hoje é a Turquia. Então, eles vieram... Então, desde muito cedo, o Silvio Santos já teve que migrar diretamente lá da Turquia para o Brasil, e os seus pais pararam no Rio de Janeiro para poder realmente ter um refúgio fugindo, e com aquela vida cheia de dificuldades. A gente está falando de uma época que é anterior à Segunda Guerra Mundial, então a gente está falando de uma época onde ainda não tinha uma perseguição aos judeus, mas com certeza já existiam muitos sintomas, muitos sinais de que os judeus em toda a Europa iam passar por certas dificuldades. Com isso, o seu pai e sua mãe já tomaram a decisão de evitar o máximo esse problema e vieram para um país que é realmente muito afastado em busca de novas oportunidades, e acabaram parando no Rio de Janeiro. Bem, meu nome completo é Senhor Abravanel. E é Senhor porque eu sou o dom, o homem que me deu origem, consertou as finanças de Portugal. Depois foi chamado pelos reis católicos Isabel e Fernandes para a Espanha. Era o Dom Isaac Abravanel. Consertou as finanças da Espanha. Depois, quando chegou a Inquisição, os reis católicos Fernando e Isabel disseram: você fica e o teu povo, o povo judeu vai. Ele falou: não, o povo judeu vai e eu vou junto. E foi para Salônica, na Grécia. De lá então, meu pai, meu avô, tiveram o título de Senhor Dom Abravanel. E aqui no Brasil não existe dom. O título que os meus antepassados ganharam no ano de 1490 e quantos. O Dom Isaac Abravanel foi um dos que deu dinheiro para que Colombo viesse descobrir a América. Então disseram para o meu pai: não, que dom? Dom é frescura, não tem cura. Não. Então ele colocou Senhor
Senhor quer dizer Dom Abravanel. Desde muito jovem, o Senhor Abravanel, o Silvio Santos, sempre foi muito fascinado por cinema e por arte, e ele ficava indo de diversos cinemas que tinham lá no Rio de Janeiro, junto com seu irmão, Leon Abravanel. Ele era um dos 5 filhos da família, e o que ele mais tinha intimidade, o que ele mais andava realmente no dia a dia, era o irmão caçula, que era o Leon Abravanel, que é esse que eu vou colocar a imagem para vocês darem uma olhadinha, e eles sempre iam lá, frequentavam cinemas, esse tipo de coisa. E numa dessas ocasiões que ele estava passando em um dos centros ali do Rio de Janeiro, ele começou a ver um cara vendendo capinha para poder colocar o seu título de eleitor, que era o famoso camelô, e ele ficou vendo aquilo ali, vendo o cara ganhar dinheiro com isso. Ele falou: nossa, isso aqui é uma oportunidade, eu posso começar a ganhar dinheiro fazendo isso daqui também. Então, com 14 anos, o Silvio Santos ficou vendendo ali como ambulante, vendendo como camelô naquele centrinho do Rio de Janeiro, capinhas para capinha para documento em geral, principalmente para os títulos de eleitor. E ele só tinha 45 minutos no dia que ele podia vender com maior tranquilidade, porque os policiais sempre estavam fiscalizando e tomando a mercadoria desses camelôs na época. Então esses 45 minutos, que era justamente quando os guardas estavam almoçando, era a oportunidade, era o momento de ouro para o Silvio Santos poder começar a vender as suas capinhas de documento. E ele já tinha um vozeirão que chamava atenção. Com isso ele conseguia atrair muitas pessoas e conseguia ganhar um bom dinheiro com isso. Nessa época o seu irmão Leon já estava trabalhando junto com ele, e é até legal que tem um trecho de uma entrevista que ele fala o seguinte: no meu primeiro negócio eu já tinha 2 funcionários, eu mais 2 funcionários, um que ficava responsável por olhar as canetas e evitar que qualquer pessoa roubasse a gente, e o outro ficava de olho para poder ver quando os guardas estavam se aproximando, dava um toque para eles, rapidamente jogava tudo numa sacola, saía correndo para evitar de perder a sua mercadoria. Todos os dias eles tinham essa rotina que era meio louca, mas o Silvio Santos, com 14 anos de idade, já estava conseguindo fazer a sua primeira renda ali, e essa foi a sua primeira iniciativa empreendedora. Bom, e como realmente a voz do Silvio Santos era o seu maior diferencial ali, vendendo como camelô, isso começou a despertar o interesse de muitas pessoas, e um cara que estava passando foi lá e convidou ele para fazer um teste numa rádio da praia de Guanabara, para que ele se tornasse locutor da rádio. E ele foi e realmente passou em primeiro lugar nesse teste, e uma pessoa que concorreu com ele nesse teste é uma pessoa que depois se tornaria um grande amigo dele, que foi o Chico Anísio. Bom, e o Silvio Santos então acabou sendo convocado para se alistar no exército, não teve como correr, embora a vontade dele seria continuar trabalhando como camelô, porque assim ele já estava fazendo uma boa renda, mas ele teve que ir lá e se alistar na escola de paraquedista do exército, chegou a fazer alguns saltos e tudo mais, mas só realmente cumpriu aquele 1 ano obrigatório, depois não seguiu carreira no exército. Mas ele estava numa situação que ele precisava complementar um pouco da sua renda, estava ganhando pouco dinheiro, então ele foi e aceitou o trabalho numa rádio e começou a trabalhar numa rádio lá em Niterói, no Rio de Janeiro. Só que como realmente o cara era diferenciado pro fardo de negócios, ele tinha que todo dia no trajeto dele pegar uma balsa lá na praia na Baía de Guanabara para poder ir até Niterói, onde ele trabalhava. Só que ele começou a bolar um sistema de negócios onde no barco na balsa tinha um alto-falante, e ele ficava lá tocando músicas, fazendo brincadeiras, fazendo peças e também vendendo seus produtos. Então ele já tinha ali uma renda que ele fazia todos os dias, indo e voltando para o seu trabalho, enquanto ele recebia também o seu salário trabalhando lá como radialista em Niterói. Bom, então com 20 anos de idade o Silvio Santos estava buscando novos desafios, ele queria realmente empreender cada vez mais, só que sentia que o Rio de Janeiro não conseguia oferecer o que ele queria, então ele veio para onde todo mundo chama de a terra das oportunidades, ele veio diretamente para São Paulo. E chegando em São Paulo ele fez amizade com outro radialista, que é Manuel da Nóbrega, que acabou se tornando um ótimo amigo dele também, que é o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que vocês com certeza conhecem, da Praça é Nossa, e nessa amizade eles acabaram ali realmente tendo uma relação muito próxima de amizade, e o Manuel começou a compartilhar com ele um pouco de alguns negócios que ele tinha. E ele tinha um negócio chamado Baú da Felicidade, que era basicamente uma empresa que vendia brinquedos a prazo. Ele ia lá, vendia brinquedos e a pessoa pagava um carnê mensal. Quando a pessoa terminasse de pagar o carnê, no Natal ele ia lá e oferecia o brinquedo para essa família que comprou aquele brinquedo. Então pensa assim, já em dezembro eu vou ter que comprar um monte de brinquedo para os meus filhos. Só que chegar em dezembro eu vou estar com as contas apertadas.
aproveitada. Eu consigo ir pagando uma parcela pequena de janeiro até novembro, que eu já vou ter quitado totalmente esses brinquedos. Em dezembro eu recebo o meu brinquedo e já tá tudo pago, não preciso gastar mais dinheiro em dezembro. Era basicamente assim que funcionava o baú da felicidade no começo, só que o Manuel tava com muita dificuldade com isso na parte financeira da coisa. Ele acabou convidando o Silvio Santos para entrar na sociedade e ajudar ele com os negócios. E o Silvio Santos começou a sugerir ótimas ideias, começou a sugerir muitas e muitas coisas, e com isso o baú da felicidade parou apenas de ser um negócio que vendia brinquedo a prazo e começou a vender outros produtos como eletrodomésticos, como automóveis, como materiais de construção, entre várias e outras coisas. Realmente aumentou muito o escopo de negócios, o escopo de produtos que eles ofereciam, e com isso o Silvio Santos acabou depois comprando totalmente o baú da felicidade, e foi ali que começou. Bom, como o baú da felicidade estava indo realmente muito bem, ele estava procurando novos desafios para poder dedicar o seu tempo, e ele queria entrar na TV. Era uma coisa que ele sempre queria, ele era realmente uma pessoa muito carismática e ele tinha a noção e a percepção que na televisão ele com certeza iria se destacar muito da maioria. Foi quando em 1961 ele entrou na televisão e começou o seu primeiro programa que chamava Vamos Brincar de Forca, que era um programa muito semelhante ao programa Silvio Santos que a gente tem nos dias atuais, mas ali foi o começo de tudo. E foi nesse momento que ele abandonou o nome para o meio artístico de Cenoura Abravanel e passou a se chamar Silvio Santos, que é realmente um nome já brasileiro, não um nome judeu, como seu nome de registro, e é um nome de muito mais fácil identificação para a maioria das pessoas. Então com isso foi realmente ali quando ele começou a trabalhar todo o seu marketing pessoal, trabalhar a sua imagem perante as outras pessoas, para que fosse cada vez mais fácil das pessoas olhar a televisão e ter ele como referência de um apresentador de televisão. Bom, foi aí que então em 1970 o Silvio Santos já estava querendo a sua própria emissora de televisão. Ele estava trabalhando lá como apresentador, o seu programa era um dos programas com maior audiência na época, só que em 1970 ele já queria alçar voos maiores, ele queria ter a sua própria emissora, e com isso ele começou o processo em 1970, mas só foi finalizado em 1975, quando foi concedido para ele o direito para ter o SBT, que é o Sistema Brasileiro de Televisão, que na verdade ele recebeu a concessão de diversas regiões diferentes, e durante um processo burocrático que durou alguns anos a mais, ele foi recebendo outras concessões para depois ter a concessão nacional e realmente terminar o que é conhecido como SBT hoje em dia. O nome completo é Cenoura Abravanel. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Bom, nos anos de 1980, a popularidade do Silvio Santos, agora sendo dono de uma emissora de televisão, sendo o apresentador mais conhecido, era tão grande, o seu carisma era tão grande, que chegaram várias propostas para ele se candidatar como presidente da República, numa época onde a gente tinha ali a ditadura correndo solta aqui no Brasil, onde realmente era um período de muitas dificuldades para a maioria da população, mas chegaram vários, inclusive militares, foram falar com ele falando que realmente se ele fosse se candidatar, ninguém seria contra, porque como as pessoas já estavam começando a ficar pé atrás com relação à ditadura, se tivesse o Silvio Santos ali, que era uma representação do povo, como presidente, e por trás dos panos a ditadura continuasse acontecendo, ia ser ótimo. Mas realmente o plano final dele se candidatar como presidente só começou a ser um negócio mais verídico em 1989, só que acabou que foi boicotado por ele ser um dono de uma emissora, não deixaram ele porque meio que seria mais fácil
fácil para ele se candidatar, já que ele era dono de uma emissora, ele poderia passar o seu programa de candidatura quando ele quisesse e em qualquer programa que ele quisesse, em qualquer novela que ele quisesse. Com isso, as pessoas acharam que seria injusta a candidatura dele como presidente e acabou não acontecendo de fato. Bom, então, de 1989 até 2000, o SBT foi um sucesso total, teve um crescimento gigantesco de audiência e se consolidou como sendo um dos maiores canais abertos de televisão do Brasil, sendo ali só tendo como concorrência a Bandeirantes, a Globo e alguns outros canais, mas realmente o SBT conseguiu consolidar o seu espaço na televisão do brasileiro. Isso realmente é um feito gigantesco. Só que lá em 2000 o Silvio Santos queria mudar um pouco de áreas, ele já estava relativamente satisfeito com o tamanho que o SBT tinha atingido, mas ele queria buscar um novo desafio. Foi quando em 2006 ele fundou a Jequiti para poder entrar no mercado de cosmético, o que realmente era algo que para muita gente parecia uma loucura, porque era um dono de uma emissora de televisão que ia começar a fazer cosméticos, ia começar a vender produtos para beleza, produtos de cuidados pessoais, beleza e etc. Só que acontece que o modelo de negócio do Grupo Silvio Santos, se a gente for analisar muito bem, a gente tem basicamente o SBT sendo a rede de distribuição de marketing, de distribuição de conteúdo, de tudo que é produto que o Grupo Silvio Santos possui. Então, quando a gente olha para o Baú da Felicidade, que continua existindo até hoje, qual que é o principal meio de divulgação deles? O próprio SBT, o próprio programa do Silvio Santos. Então, eles conseguem ter um gasto mínimo com marketing, porque eles vão estar divulgando já para a maioria das pessoas de forma gratuita os seus produtos, sem gastar absolutamente nada e atingindo a maior parte da população, que são todos os consumidores que assistem o SBT. Com isso, eles conseguem ter uma divulgação massiva de todos os seus produtos, seja os produtos da Jequiti, seja o Baú da Felicidade, seja a Telecena, que é outro dos produtos do Grupo Silvio Santos. Inclusive, vou comentar depois, no final desse vídeo aqui, todos os produtos e todas as marcas que são pertencentes ao Grupo Silvio Santos, e você vai se surpreender porque realmente é muita coisa. Mas então, a Jequiti foi um sucesso absoluto desde o seu lançamento e conseguiu alavancar em muita coisa o SBT e o Grupo Silvio Santos como um todo. Porém, ali em 2010, o SBT começou a ter um sério problema, onde foi descoberto um problema de dívida de mais de 4 bilhões de reais que o SBT teria que estar pagando, e nessa situação tão complicada assim, o Silvio Santos foi ousado e ao invés de focar no SBT para conseguir cada vez mais receita de patrocínio, para conseguir aumentar cada vez mais a variedade de receita, a decisão que ele tomou foi: vamos continuar tocando o SBT da melhor forma possível, mas o que a gente tem que alavancar, o que a gente tem que crescer é a Jequiti. A Jequiti é o que vai conseguir salvar a gente, a Jequiti é o que vai ajudar a gente a conseguir ter o melhor resultado para pagar essa dívida, e foi justamente o que aconteceu. A Jequiti bateu recorde atrás de recorde de faturamento e de lucro líquido, e todo esse dinheiro que entrou do faturamento da Jequiti foi o que ajudou a pagar a dívida do SBT, e com isso o Grupo Silvio Santos continuou com as suas marcas durando mais um certo tempo tranquilamente. Muita gente pergunta para mim: e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na Veja com $1 bilhão. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é subjetivo. Então o meu dinheiro não representa nada. E na minha estação de televisão, enquanto eu viver, vai procurar no ser humano as qualidades do ser humano. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo: hoje eu vou errar, hoje eu vou errar. Não, não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3, e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo? Se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão? Me faz lembrar a piada do homem que morava numa vila de casas e que era engenheiro eletrônico, falava inglês, era arquiteto, falava francês, falava alemão, era músico, tocava um instrumento. Ninguém conhecia ele. Conhece o músico? Não. Conhece o inglês? O que fala inglês? Conhece o... Não. Conhece o careca? O careca! Sim, o careca é da casa 23. Quer dizer, o careca todo mundo conhece. E as outras qualidades do careca ninguém sabe quem é.
Bom, então o Silvio Santos hoje tem 92 anos de idade e é com certeza um dos empreendedores mais bem-sucedidos do Brasil. Hoje ele já não está no dia a dia da empresa porque a sua condição de vida e saúde não permite, porque 92 anos de idade já é uma idade relativamente avançada, mas realmente o case de sucesso dele é um case que a gente pode olhar como realmente algo extremamente bem-sucedido e que a gente tem muitas coisas a se inspirar. Hoje o Grupo Silvio Santos tem empresas como o Banco Pan-Americano, empresas como a Jequiti, o próprio SBT, que tem 14,9% de participação de mercado de televisão aberta do Brasil, o que a gente está falando que, sei lá, 200 milhões de pessoas possuem uma televisão em casa. Isso é um dado, não é um dado oficial, tá? Uma estimativa minha, um dado que eu tô jogando aqui. Vamos supor que você tem 14,9% disso, a gente está falando que pelo menos mais de 20 milhões de pessoas consomem diariamente tudo que você está apresentando, todo o conteúdo que você produz. Isso realmente é um número gigantesco, é um número muito relevante e que a gente não pode de forma alguma ignorar, porque isso é o motor que faz o Grupo Silvio Santos ser tão bem sucedido do meu ponto de vista. Outras empresas que eles têm também é os hotéis Jequitimar, que você, se você foi pro Grajaú não, né? Se você for pro Guarujá, com certeza já deve ter visto. E eles também têm outras empresas, como a Telecena, entre outras coisas também, que se eu for ficar falando aqui, o nosso vídeo ia durar mais 20 minutos. Mas o que eu quero concluir com vocês é que o que a gente pode aprender da história do Silvio Santos é que ele é uma pessoa que veio de uma origem extremamente humilde, filho de judeus que vieram como imigrantes, mas isso não foi em nenhum momento algo que incapacitou ele de ir atrás do que ele queria. Ele foi uma pessoa que realmente foi lá, usou dos seus talentos o máximo que ele conseguiu para realmente galgar degraus cada vez maiores. E o que é legal que a gente pode tirar aqui como insight da história dele é que vocês podem perceber que mesmo quando os negócios dele estavam indo super bem, ele não ficava acomodado. O SBT estava indo muito bem, ele foi lá e criou a Jequiti, que foi algo que ajudou o SBT em épocas de crise. O Baú da Felicidade estava indo muito bem e ele tomou a decisão de ir atrás de conseguir a sua própria emissora de televisão. Então, não é porque você acha que as coisas estão indo muito bem que você tem que ficar acomodado. Tem uma frase muito famosa do Warren Buffett que ele diz o seguinte: compre ao som de bombas e venda aos sons de violinos. Então é basicamente quando todo mundo está alegre que você tem que tomar cuidado, e quando todo mundo está preocupado é quando você tem que ser mais ousado. E é isso que o Silvio Santos tem a ensinar pra gente através dessa história que eu apresentei aqui para vocês. Bom, espero de verdade que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal caso não seja inscrito ainda. Claro, também deixar aqui o seu comentário sobre o que você achou desse vídeo. Todos os comentários de vocês é mais do que bem-vindo, eu sempre leio todos os comentários de vocês. Qualquer feedback, qualquer opinião que vocês tenham, deixem aí nos comentários, é sempre muito bem-vindo. Bom, espero de verdade que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo. Fui! Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro: ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só.